Bem-vindo ao espaço Poder Local, os desafios do novo ciclo. Estamos em Ancião com o Presidente da Câmara Municipal, António José Domingos. É um prazer estar aqui. Gostaria de saber se, para começar, se foi mais fácil a sua reeleição para este segundo mandato ou se foi mais exigente a primeira vez que foi eleito. A primeira vez é sempre um momento difícil, não é? E avaliando agora aquilo que foram, enfim, as eleições, a eleição de 2017 e 2021, eu sou da opinião que a primeira foi mais difícil. Foi a mudança de um ciclo, era um desafio que se colocava a todos nós, enfim, que tínhamos vindo a participar ativamente na política concelhia, sempre na oposição. Portanto, acredito que esse ano, 2017, foi muito mais exigente do que este de 2021. Neste novo ciclo, quais são os pilares que mais o preocupam, que sustentam esta sua candidatura? Nós estamos num novo ciclo, como introduziu este tema, um novo ciclo de grandes desafios. Costumamos às vezes dizer que os desafios no poder autárquico são sempre os mesmos e à medida que vamos conseguindo ultrapassar e realizando alguns projetos e ações, que eles quase que se repetem. Mas a verdade é que nós estamos perante um momento onde a questão da fixação das pessoas, a questão demográfica é um problema real, não é só aqui destes concelhos do norte do Distrito de Leiria, mas é do país, eu diria até que da Europa. Temos a questão do envelhecimento e a preocupação que isso, enfim, também nos traz, a todos nós, a forma como nós iremos cuidar dos nossos idosos. Temos, por outro lado, também um desafio grande que tem a ver com estas duas questões, o envelhecimento da população e também a questão da demográfica, que é este grande problema, como iremos nós, estes municípios do interior, ter capacidade de atrair e fixar gente mais jovem, com massa crítica, com outras habilitações e competências. Depois temos os problemas normais que estes municípios têm, que é o problema das acessibilidades, o problema da rede viária, o problema do abastecimento de água e do saneamento. Ainda continua a ser, o abastecimento de água e saneamento continua a ser ainda um tema presente É porque, efetivamente, o investimento feito há 30 anos na rede de abastecimento de água hoje está obsoleto. Portanto, é assim, temos que olhar para as infraestruturas e ter capacidade de investimento para repor essas infraestruturas que têm 30 anos. Num aproveitamento também, que é importante, a sustentabilidade do próprio recursos. Há muita perda de água nas rupturas no concelho e isso preocupa-nos. A água que se perde atinge que valores aqui? Temos aí percentagens na ordem dos 40 a 50%, o que é muito. É mesmo muito. E tudo isto são desafios dos tempos de hoje a pensar no futuro. E depois, enfim, há todo um conjunto de novas perspectivas também que têm a ver com a questão de melhores infraestruturas, de criar infraestruturas que possam elas também acompanhar estes desafios do tempo de hoje, para que tenhamos condições também de ter uma oferta, quer a nível desportivo, quer a nível cultural, quer a nível da educação e da saúde, por forma a que os territórios, e este território, o Concelho de Ancião, possa efetivamente ser um concelho atrativo para outras pessoas. Olhando para esse horizonte de desafios, de preocupações, o que é que para si é absolutamente determinante conseguir neste segundo mandato? Uma pergunta difícil porque são muitas questões e muitos projetos. Não é fácil responder assim de forma imediata, mas eu vou tentar sintetizar duas ou três questões essenciais. Evidente que iniciámos um projeto há 4 anos já em fim de ciclo comunitário, onde, enfim, aproveitamos aquilo que estava projetado e lançado pelo anterior Executivo. Fomos indo também avançando novos projetos à medida que o próprio quadro comunitário previa investimentos e avisos para algumas áreas.
Agora há questões que são, do meu ponto de vista, são importantes. Estamos neste momento a terminar a ampliação do parque empresarial do Camporês, que é muito importante para a fixação de empresas e para a criação de emprego, mas achamos que esse deve ser um caminho a continuar. Ou seja, depois desta fase de expansão do parque empresarial do Camporês, que irá permitir a criação de novos 23 lotes, temos já interessados para esses lotes? Já há interessados, sim. A questão aqui é preciso perceber quem é que tem condições para poder vir para Ancião e criar trabalho. Que tipo de oferta de trabalho é que nós precisamos? Que essa é outra questão importante, é um desafio também importante. É verdade que o nosso parque empresarial, rapidamente, já tem ali um conjunto significativo de empresas. Há muitas empresas espalhadas pelo Conselho que não estão sediadas no parque. Evidente que há também manifestação de interesse de alguns empresários para estarem naquele espaço, que é um espaço, digamos assim... com mais condições. E que é evidente, portanto temos também, de alguma forma, estar disponíveis, receptivos a esses interesses, mas é verdade que o futuro constrói-se também com aquilo que nós formos fazendo hoje e com o tipo de empresa que nós formos captando hoje. De maneira que a questão ampliação, continuação e expansão do parque é efetivamente um dos nossos objetivos. Depois temos coisas de médio prazo, de curto e médio prazo. Se nós afunilarmos mais o mandato que agora se inicia, na primeira metade do mandato, o que é que está, determinado a conseguir? Olha, queremos fazer a requalificação do mercado municipal. Pronto, é um projeto que vem já do anterior mandato e que não foi possível, por falta de financiamento comunitário, nós avançarmos para essa requalificação. Queremos fazê-lo no próximo ano, nos próximos meses, diremos mesmo assim. Temos que fazer ainda no âmbito deste quadro comunitário, ou então tentar perceber se não valerá a pena o município fazer esse investimento. Isso é fundamental, foi uma das obras emblemáticas que ficou por fazer nestes 4 anos. Queremos fazer a requalificação do centro de saúde, que é um projeto que também foi submetido, e esperamos, ou dentro do quadro comunitário, ou dentro das verbas do PRR, que ele se possa concretizar. O nosso centro de saúde tem 30 anos, está obsoleto, está completamente ultrapassado. Temos que olhar para a questão do plano de ação e mobilidade sustentável. Portanto, é do nosso interesse, nos próximos meses, avançarmos com um projeto de uma ciclovia dedicada de Ancião ao Parque Empresarial do Camporês, naquilo que também é importante, sustentabilidade. Para fazer nesta primeira metade do mandato. Nestes primeiros 2 anos, nos próximos 2 anos, acho que é importante. E depois olhar para o espaço público, para alguma requalificação que é necessária fazer no espaço público. Há 2 meses, há 1 mês e tal, nós conseguimos reverter a Quinta das Lagoas novamente para o município, estava num processo de concessão a uma entidade privada. Temos um projeto para requalificar e temos um projeto que pensamos pode ser potenciador também de alguma dinâmica em termos de atratividade. E depois olhar para o espaço de Ancião, temos aqui a nossa mata municipal que está degradada, é um espaço que tem 50 anos, mas também nunca houve uma intervenção. Tem um grande potencial. Evidente que temos que olhar para esse espaço, conjugando-a com o antigo campo da mata de futebol, onde hoje já não se joga futebol, mas é preciso fazer esta ligação, esta requalificação deste espaço para permitir também, olha, por exemplo, as nossas festas do Conselho, a nossa feira centenária dos Pinhões, possa ter um palco diferente para que se possam realizar outro tipo de eventos. Olhando para todos estes desafios, olhando para a realidade do Conselho, se eu lhe perguntar qual é o problema número 1 de Ancião, o que é que nos indica? Com o problema mais sentido, digamos que a questão demográfica é um problema sério. Nós há pouco falava na questão da ampliação do Parque Empresarial do Camporês. Quero acreditar que as empresas que vierem para aqui instalar-se vão ter um problema sério neste momento, no momento atual, de terem oferta de mão de obra que é necessária. É evidente que hoje vivemos também num conceito muito global de mobilidade generalizada e é possível, junto aos concelhos vizinhos, provavelmente ir buscar essa mão de obra.
Mas a questão demográfica é... Portanto, o desafio demográfico que engloba muitas vertentes, não é? O envelhecimento da população, e o nosso saldo natural é negativo, a imigração. Se neste momento... O que é que um município pode fazer para dar uma resposta efetiva a um problema tão grande e tão transversal à sociedade portuguesa como este? Há um conjunto de ações que os municípios podem e devem realizar, mas que só por si também não são suficientes e não vão resolver o problema. Mas a verdade é que temos que ter condições a nível da saúde, a nível da educação, até a nível cultural, para que as pessoas que possam vir de outros centros mais urbanos possam dizer que vale a pena viver em Pancião. Oferta gratuita dos transportes, as creches, a rede, essa rede que tem que existir, uma rede de qualidade para que o Conselho de Ancião possa ser diferenciadora. Depois temos que contar também com o Poder Central. O Poder Central tem que ter aqui medidas de discriminação positiva em termos fiscais. Isso é absolutamente essencial. O Poder Central, fala do Poder Central, o clima de indefinição, de alguma instabilidade política com o aproximar das eleições que vão acontecer no horizonte próximo, de alguma forma esse clima está a comprometer, está a adiar projetos de ancião ou teme que isso possa acontecer? Não ajuda a crise política. Qualquer crise política não ajuda, até num momento como este em que estamos a passar, estamos a sair de uma pandemia com problemas sociais e económicos graves, é uma situação que não ajuda. Iremos estar aqui com certeza 3, 4 meses muito focados naquilo que é as eleições, as próximas eleições, a questão da elaboração do orçamento, mas eu acredito que em termos daquilo que é os projetos macro não irá haver muitas implicações, quer nos municípios e até quer no país. É evidente que seria preferível haver aqui uma certa continuidade. Isto pode ter algumas implicações, enfim, em termos daquilo também como os outros olham para o país. A estabilidade ou a estabilidade política de um país tem implicações hoje no mundo global em que vivemos, tem implicações noutros players, noutras instituições, e aí sim será preocupante. Naquilo que é, para já, digamos assim, a vida futura próxima do município, evidente que, enfim, nós iremos apresentar o nosso orçamento municipal no mês de dezembro e iremos trabalhar em função daquilo que são as transferências do Estado com base no orçamento de 2020, de 2021. Portanto, acreditamos que até haver um governo estável, um orçamento, os municípios irão continuar a planear, irão continuar a projetar, irão continuar a fazer os seus investimentos. Lamentar, enfim, mas a democracia também é isso. A democracia tem estes percursos. Quando olhamos para o município de Ancião, consideramos sempre um problema dos fogos florestais, da mancha florestal. Como é que Ancião está hoje perante esta ameaça iminente, quase como um fantasma que paira sempre aqui neste território? Sente que Ancião hoje tem uma preparação, uma capacidade de resposta diferente, ou isto é uma questão de mais ano, menos ano e voltamos a ter aqui grandes focos? Como é que vê isto com objetividade? Isso é um problema e foi um problema, é um problema que ainda não está de todo resolvido. A gestão da nossa floresta, como sabe, não é feita de acordo com aquilo que são as exigências dos territórios, a floresta está abandonada. Mas o município de Ancião, e desde que nós tomamos posse, também fruto muito da pressão que houve depois dos fogos de 2017, está a implementar a limpeza das faixas de gestão de combustível e dizer que todos os anos investimos cerca de 70, 80 mil euros para fazer essa limpeza. Isso não resolve o problema dos fogos, de alguma forma mantém alguma tranquilidade, alguma segurança e tranquilidade, digamos assim, aos agentes da proteção civil. Agora temos que olhar para o problema. Nós somos um concelho rural, não é? Assentámos muito todo o nosso progresso, o nosso crescimento na base da ruralidade, da agricultura, da floresta.
provavelmente temos de ter aqui, e aí há um percurso grandinho a fazer. Há um conjunto de projetos, de leis, de apoios para o interior, mas a floresta tem ficado sempre para trás. E nós temos que dar vida às nossas florestas. Nós temos que reordenar o espaço florestal, temos que fazer a gestão. Com as outras entidades, com o Governo, sente que há progressos, que há avanços que se estão a fazer? Neste momento, a floresta, mesmo aquela que ardeu aqui no norte do Distrito de Leiria, mantém-se praticamente como estava. Não houve grande intervenção. E isso é pena. É pena que isso tenha acontecido. Agora, eu sei que não é fácil, porque enquanto não houver um cadastro que referencie todo o território, não é? Que tenhamos, digamos assim, a certeza de quem são os proprietários. Quem é que pode fazer isso? Os municípios podem fazer isso. Sim. As associações, estamos a fazer isso juntamente, e temos que envolver também a Associação Florestal, temos que envolver a nossa cooperativa, para que tenhamos uma radiografia do Concelho e possamos depois começar a avançar com projetos específicos. Não é quase uma ironia dizer que Ancião e os concelhos do norte do distrito que estão no Pinhal Interior? Não era mais correto dizer que estão no Eucaliptal Interior? Eu estou a perceber a sua pergunta. É interessante, sim. É verdade, houve em tempos muita plantação de eucalipto. Hoje as coisas também já não são como eram aqui há uns anos atrás. Há alguma sensibilidade e alguma também legislação que vem impedir isso. Nós temos que olhar para estes territórios valorizando aquilo que é autóctone, aquilo que é endógeno. E nós estamos a começar a fazer esse caminho, o que também é importante. O território de Ancião é um território que se diferencia um bocadinho dos territórios mais do interior, mais a norte, dos nossos territórios vizinhos, porque tem uma mancha mais diversificada e de espécies mais autóctones. Agora, o trabalho é um bocadinho isso, olharmos para a floresta, sabendo que a rentabilidade dessas espécies autóctones não é a mesma do eucalipto, mas haver aqui uma compensação também para incentivar os produtores, os proprietários. Fica essa sua ideia. A Ancião, enfim, é servido de Polícia 8, tem a A13 também. Há muitos protestos sobre a qualidade, a requalificação que tarda do IC8. Por outro lado, a A13 não faz parte das autoestradas que foram contempladas com descontos para os seus utilizadores. Seguramente porque Ancião pertence a uma zona rica do litoral. Só pode ser, não é? Porque quem está no Terreiro do Paço não se apercebeu disso. Como é que vê esse facto de Ancião, desta autoestrada que liga o norte do distrito aqui aos outros polos e às outras redes viárias, estar fora, ter sido esquecida? Como é que reagiu a isto? O que é que pensa ainda fazer? Se é que pensa ainda ter algum tipo de intervenção para alterar isto? É uma pena, porque entendemos que a valorização dos territórios e a atratividade dos territórios, o desenvolvimento dos territórios também se faz por estas políticas que o Estado deveria executar, tornando os territórios mais competitivos. Fizemos alguma pressão, porque não é só Ancião, estou a falar de Albiade, Figueira dos Vinhos, de Penela, Pedrógão ou de Castanheira de Pera. Havia de haver aqui medidas mais de discriminação positiva, assentes naquilo que é o território, olhando para o território, porque nós não podemos querer resolver os problemas, identificamos os problemas, ficamos preocupados com a desertificação, ficamos preocupados com a coesão territorial, mas depois é preciso fazer um esforço financeiro. E o Estado Central, o Governo tem que o fazer. E quando levanta a sua voz junto ao Poder Central a reclamar uma justiça, o que é que tem tido? Que feedback tem tido? Temos sentido alguma dificuldade para a concretização das medidas objetivas e concretas. Foi feito muito a nível daquilo que foi um apoio generalizado, não só aos municípios, mas também aos próprios empresários e às empresas, naquilo que é a criação de projetos e de incentivos para investimento nesta região, mas há estas questões infraestruturais, onde o Governo podia fazer mais alguma coisa, sentimos que há aqui alguma dificuldade. E estou a falar, já falou há pouco na questão da requalificação do IC8, na questão das portagens da A13,
que são medidas que competem diretamente ao Governo, não é? São decisões que têm que ser tomadas pela tutela e pelo Governo, às vezes há uma certa dificuldade. Ou porque somos efetivamente muito pequenos, ou porque temos pouca população, mas eu em tempos dizia a alguém também do Governo, o que é que devemos fazer primeiro? São os investimentos para que as pessoas possam vir? Ou mandar vir as pessoas sem investimentos? Fica essa sua ideia. Uma última nota só, para finalizar. O que é que tem a dizer a quem quer vir visitar Ancião? Porque é que as pessoas devem vir visitar Ancião? O que é que há aqui de interessante para conhecer, para viver? Ancião é um território, digamos assim, com uma oferta natural e paisagística sui generis, interessante. Vivemos no centro, no coração das terras de Sicó. Por isso mesmo, há 4 anos, avançámos com esta ideia de Ancião, coração de Sicó, ou seja, no sentido da centralidade, e nesse aspecto temos trilhos fantásticos, temos os nossos moinhos de vento, temos o nosso complexo monumental e a capacidade que nós temos também de procurar aqui uma identidade naquilo que é a romanização, o passado, a história, os costumes. Pouco desenvolvido ainda, o complexo é muito importante e ele foi remodelado agora há pouco tempo num projeto também apoiado pelo Centro 2020, portanto, aliar aquilo que é a nossa oferta cultural, turística, a nossa gastronomia, as nossas gentes, as nossas pessoas e depois a serra, os moinhos de vento, os trilhos e os trajetos, portanto, esta paisagem natural. E depois dizer também que temos que começar a olhar também para o nosso rio, o Nabão. O Nabão nasce em Ancião. Vai passar em Tomar e é aí que ele tem, digamos assim, o seu esplendor. Mas temos que fazer esta ligação, dizendo às pessoas e valorizando o nascente do Nabão aqui em Ancião. Foi com este convite a uma redescoberta de Ancião que chegamos ao fim. Foi um gosto estar aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu também. Felicidades para o seu mandato. Muito obrigado.